É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Você está estudando com o professor Wilson Cortez a respeito de como ser fiscal do nosso estado do Espírito Santo. Agora num tema muito importante, da fiscalização. Professor, eu quero saber tudão a respeito de como ser fiscal aqui no estado. Então agora a gente vai estudar juntos a respeito dessa importante informação. Detalhes sobre isso. A quem compete a fiscalização? Você sabia que a sua carreira é dividida em dois blocos? Os fiscais internos e os fiscais que têm a função direta de fiscalização de tributos. Então, os fiscais internos, às vezes, eles alcançam altos postos dentro da secretaria, mas eles não podem lavrar os autos de infração. São os fiscais que estão diretamente com a fiscalização direta de tributos e que podem lavrar o auto de infração. Então, nós temos os fiscais que trabalham internamente e os fiscais que trabalham externamente. Normalmente, os fiscais externos são os que podem lavrar a autuação. Vai na telinha para a gente conhecer, então, como é que funciona isso. O artigo 97 da Lei 7.000 de 2001, que fala assim, ó, a fiscalização do imposto compete privativamente. Então, primeiramente, o fiscal não pode delegar suas atividades para outra pessoa. Eu estou com tanto trabalho que eu vou contratar um contador para fazer fiscalização por mim. Não pode. Tá? O fiscal não pode contratar um outro para fazer, meu filho, ele sabe bater bem o carimbo. Não pode. Né? Qual o fiscal que não botou o seu filho para carimbar uns processinhos, né? Quantos, né? Então, ó, a fiscalização de imposto compete privativamente aos agentes de tributos estaduais, que no exercício de suas funções deverão obrigatoriamente exibir ao contribuinte documento de identidade funcional. Então, quando você vai fazer a sua ação fiscal, a primeira coisa que nós fazemos é apresentar a nossa identidade funcional, nossa carteira de fiscal. Olha aqui para mim. Então, a nossa carteira de fiscal demonstra para o contribuinte, para o sujeito passivo, para o responsável tributário, de que somos aquela autoridade fiscal que visitou o contribuinte. E, normalmente, o contribuinte que, a princípio, faz muita oração, ele fala assim, ó, agora não adianta mais, né? O que eu mais temia me sobreveio. O camarada veio com tudo, né? A assombração do fiscal apareceu. Então, o que acontece? Nós, para poder dizer que somos da fiscalização e mostrar realmente ao contribuinte que estamos lá numa visita oficial, nós mostramos nossa identidade funcional. Então, fiscalização do Estado, está aqui a identidade, meu nome é Cortez, vim aqui para poder fazer a ação fiscal, tudo bem? Volta na telinha. Então, começou a ação fiscal, carteirada na hora... Parágrafo único. As atividades da Secretaria de Estado da Fazenda e de seus agentes, dentro de sua área de competência e jurisdição, terão precedência. Pessoal, eu sempre li isso, né, na Constituição Federal, artigo 37, mas nunca entendi isso. Mas você vai lembrar do que eu vou falar agora. Ó. Olha aí para mim. Então, o que é ter precedência sobre demais setores da administração pública? Significa dizer que se a polícia receber... A Polícia Estadual recebeu um chamado da Secretaria do Estado de Educação. Tem lá uma árvore caindo em cima de uma escola. Se recebeu um chamado da Secretaria de Saúde, está faltando vacina. Recebeu um chamado da Secretaria da Fazenda, estamos fazendo uma fiscalização aqui, precisamos da ajuda de vocês. Das 3 competências, apesar de todas as suas importâncias, não vou tirar a importância de nenhuma, segundo a Constituição Federal, que tem que ter precedência no atendimento é a Secretaria da Fazenda. Não é de Educação nem de Saúde, é da Fazenda. Por quê? Porque é da Fazenda, segundo a Constituição Federal também, nós entendemos que se você não tiver o recurso vindo pela Secretaria da Fazenda, não dá para fazer mais nada. Nem dá para fazer a polícia, nem dá para fazer a escola, nem dá para fazer o estudo, nem dá para fazer a saúde, não dá para fazer nada. Então, tem precedência sobre os demais. Tá certo? Volta lá. Artigo 98. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obrigadas ao cumprimento das disposições da legislação de regência do imposto, bem como em relação às que gozarem de imunidade ou de isenção. Então, quem é que tem que, a princípio, comprovar alguma coisa para a Secretaria da Fazenda, ou seja, ser objeto de fiscalização? Todas as pessoas naturais, todas as pessoas jurídicas, sejam elas contribuintes ou não, mas que estão obrigadas ao cumprimento das disposições da legislação ou da regência do nosso imposto, tá certo?
Então, fica essa boa informação para nós, relacionadas aí ao nosso tributo propriamente dito, tá certo? Situações importantes aí para a nossa prova. Aí ele fala mais adiante a respeito desta situação. Ele diz assim, parágrafo 1º, as pessoas referidas nesse artigo exibirão e entregarão aos agentes fiscalizadores, sempre que exigido, os produtos, os livros das escritas fiscais e gerais e todos os documentos em uso ou já arquivados que forem julgados necessários à fiscalização e lhes flanquearão os seus estabelecimentos, depósitos, dependências imóveis a qualquer hora do dia ou da noite, se a noite estiverem funcionando. Então, olha só que interessante. Olha aqui para mim. Quer fiscalizar, né? Então, saiba que quando você tem algo dentro do estabelecimento comercial do sujeito e você crê que aquele ali seja uma prova de que está havendo alguma irregularidade, você pode aprender. Você pode pedir para abrir, não, abre esse cofre, abra a bolsa da senhora. A bolsa da senhora está dentro do estabelecimento comercial, abra a bolsa da senhora. Nossa, abrir bolsa de mulher é uma das coisas mais difíceis que tem, rapaz. Mas lá na bolsa da mulher está lá o pendrive com um monte de informação a respeito do estabelecimento, porque hoje ele não tem livro, o caixador. Que livro, rapaz? Hoje não tem mais livro, o cara é tudo no computador, ele pluga o pendrive, tira o pendrive, está na nuvem, não é assim? Está na nuvem, lá o caixador do cara está na nuvem. Quer dizer, então, hoje em dia, a situação é diferente do que era no passado, mas de toda forma ainda tem a obrigação de apresentar livros, documentos, escritas fiscais, tudo mais. E ainda franquear as vistas. O que é franquear as vistas? Não é fechar a porta para o fiscal, não, é abrir a porta. Pode entrar, fiscal, no meu estabelecimento. Professor, mas o fiscal apareceu lá às 22 horas da noite, mas você trabalha em turnos ininterruptos até 24 horas. Enquanto o estabelecimento está aberto, funcionando, o fiscal pode visitar. Tudo bem? Volta na telinha. Por isso que ele fala, as pessoas exibirão e entregarão aos agentes, sempre que exigido, produtos, livros das escritas fiscais e gerais, documentos em uso ou arquivados, que forem julgados necessários para a fiscalização e vão franquear os seus estabelecimentos, depósitos, dependências imóveis a qualquer hora do dia ou da noite, se a noite estiverem funcionando. Então, tudo vai entrar nesta situação. Parágrafo 2º. A entrada dos agentes fiscalizadores nos estabelecimentos a que se refere o parágrafo anterior, bem como o acesso, né, essa entrada ou o acesso às suas dependências internas, não estarão sujeitos à formalidade diversa da pura, simples e imediata identificação do agente pela apresentação de sua identidade funcional aos encarregados diretos e presentes ao local da entrada. Então, é outra situação interessante aqui para a gente poder levar para a prova, quer dizer, a entrada tem que ser, a princípio, com acesso, não pode ficar sujeito a nenhuma formalidade, né? Basta a identificação do agente, quer dizer, aquela famosa carteirada, basta que o agente se apresente, já é o suficiente para, a princípio, ser ampla a vistoria que o fiscal vai dar naquela empresa, tá certo? Então, guarda essa informação aí. Parágrafo 3º, a Secretaria de Estado da Fazenda não efetuará procedimento fiscal fundamentado exclusivamente em denúncia ou solicitação quando essa. O que é isso aqui, professor? Denúncia. Olha aqui para mim. Nós temos um problema que muitos contribuintes, muitas pessoas da população, assim, de todo o Estado, podem achar que a fiscalização é um ótimo instrumento de vingança. Tipo, instrumento de vingança. Por exemplo, professor, eu estou com um comércio e aquele cara está quebrando minhas pernas, o preço dele é mais barato que o meu, e eu estou brabo com ele, então eu vou pedir para a fiscalização ir lá na empresa dele, vou fazer uma falsa denúncia. Vou dizer que os caras estão fazendo coisa errada. Você entendeu? Então, o pessoal usa a máquina estadual para poder ir até o estabelecimento para tentar ferrar o concorrente. Isso para nós é uma denúncia vazia, uma denúncia complicada. A gente normalmente... Sabe qual que é a máxima? Caiu aqui a caneta, né? Vou ler com você aqui o que está escrito na legislação. Mas, normalmente, o que nós fazemos é o seguinte, quem denuncia também é fiscalizado. Entendeu?
Está denunciando? Ah, o cara está fazendo tudo errado, mas eu vou dar uma olhadinha em você também. Fechou? Se você está tudo certo, então você pode estar falando do outro que está errado. Vai na telinha. Então, olha só. A Secretaria de Estado da Fazenda não efetuará procedimento fiscal, ou seja, não vai começar a trabalhar um determinado procedimento fiscal, né, fundamentado exclusivamente em denúncia ou solicitação, quando essa, né, 1. Não permitir identificar com absoluta segurança o contribuinte supostamente infrator. Então tem essa primeira situação, né? Não permitir identificar com absoluta segurança o contribuinte infrator. Então, quer dizer, você não sabe, aquela denúncia está acusando uma pessoa que você nem conhece direito. Então não adianta, né? Não dá para identificar com absoluta segurança o infrator. Ou, 2, for uma denúncia genérica, temos problema com isso, né? Ou vaga em relação à infração. Eu acho que ele fez o seguinte, né? Quer dizer, então, isso não é uma denúncia, na verdade eu estou tentando, de alguma forma, arranjar um jeito de pegar o cara, mas não é uma denúncia propriamente dita. Ou não estiver acompanhada de indícios de autoria ou de comprovação da prática da infração. Então, não estiver acompanhada de indícios de autoria ou de comprovação da prática da infração. Ou 4, deixar transparecer objetivo diverso denunciado. Lembra da vingança? Como vingança pessoal do denunciante. Está aí, a vindita, né? Vindita significa vingança. Vingança pessoal do denunciante ou tentativa de prejudicar concorrente comercial. Estou querendo, então, ferrar o cara, ferrar o sujeito. Vou mandar os fiscais lá, quem sabe o pessoal não ferra o sujeito. Então, esse tipo de situação para nós não recebemos. 5. Referir-se à operação de valor monetário indefinido ou reduzido, assim conceituada aquela que resulte em supressão do imposto, um valor estimado inferior a 1.000 VRTs. A VRTE tem valor de 3,6459. Então vai dar 3.600, né, e pouquinho. Então, na verdade, se o valor que a princípio for reduzido for abaixo de 3.000 e pouquinho, não há o que, a princípio, falar de receber essa denúncia. Você entendeu que denúncias com essas situações... Vamos lá. Denúncia que você não conhece o contribuinte, o infrator. Denúncia genérica ou vaga. Denúncia que você não tem os indícios de autoria. Denúncia feita por vingança. Denúncia de valor baixo, nós não vamos receber. Ou seja, desculpa, o termo não é esse. Nós vamos receber, mas vamos arquivar, porque o procedimento fiscal não vai ser iniciado, né? Nós vamos receber, mas vamos arquivar, porque o procedimento fiscal não poderá ser iniciado. Tá certo, pessoal? Então, guarda essa informação aí para a gente poder levar para a prova. Parágrafo 4º. A Secretaria de Estado da Fazenda não realizará procedimento fiscal quando o respectivo custo for comprovadamente superior ao montante do crédito tributário estimado. Então, na verdade, se o custo for maior que o crédito que a princípio se estima, não há porquê, não existe o porquê de você iniciar ação fiscal naquela determinada situação. Tá certo? Então, levemos para a prova. Artigo 99. Dos exames de escrita e das diligências a que se procederem, os agentes fiscalizadores lavrarão, além do auto de infração, se couber, um termo circunstanciado em que consignarão, inclusive, o período que foi fiscalizado, os livros e documentos que foram examinados e quaisquer outras informações de interesse da fiscalização. Olha aqui para mim, então esse é o teu trabalho. Você faz a auditoria, então você pega os livros fiscais e você verifica-os. Depois você verifica se houve infrações através de documentos, livros. Aí você faz o quê? A lavratura do auto de infração. Aí você, a princípio, você faz um termo, né? A princípio, no próprio livro fiscal, o livro mais importante que faz menção aos termos e ocorrências, que é chamado de rudifito. Já ouviu falar?
Registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência. É nesse livro que você, a princípio, fala sobre os autos lavrados, é nesse livro que você fala sobre informações importantes, é nesse livro. Tudo bem? Volta na telinha. Artigo 100. Quando vítima de embaraço ou de desacato no exercício de suas funções, ou quando seja necessário a efetivação de medidas acautelatórias de interesse do fisco, ainda que não se configure fato definido em lei, como crime de sonegação fiscal, né? Ainda que não se configure como fato definido em lei, como crime de sonegação fiscal, tá certo? Os agentes fiscalizadores, diretamente ou por intermédio da repartição a que pertencerem, poderão requisitar o auxílio de força pública estadual. Ou seja, nós usamos realmente o artigo 199 do Código Tributário Nacional e pedimos auxílio de força pública. Nós usamos realmente, quando vítima de embaraço ou desacato, o auxílio dos policiais. Professor Tudão, quantas vezes você fez a operação com a polícia? Olha aqui para mim. Bom, eu tenho mais de 20 anos de fiscalização, conto nos dedos de uma mão a necessidade da polícia para situações específicas. Quer dizer, não é tão normal assim a gente ter que usar a situação da polícia. E a maioria das vezes que eu precisava, já fomos para a empresa, já sabíamos do histórico da empresa, então a gente já foi com a polícia junto para determinadas situações, né? A maioria das operações foi assim. Nenhuma eu tive que pedir assim de sopetão porque a situação engrossou, né? Eu lembro bem uma situação específica que a princípio foi bem complicada, né? Mas a gente conseguiu tirar de letra, né? São os anos de trabalho, mas eu lembro que nós fomos a um posto de gasolina e nós tínhamos que, a princípio, fechar o posto, né? Lacrar as bombas, porque ele vendeu gasolina adulterada. Ele teve chance de se defender na esfera administrativa, não fez, mas o dia que nós fomos para lavrar, né, lacrar o posto, com todas as bombas e tudo, eu lembro que o dono apareceu e ele falou, eu sou o deputado federal, né, dono aqui do não sei o quê, e eu quero falar com o seu chefe. Pois não, pode falar com o chefe, liga lá para o chefe, não sei o quê, dá o telefone do chefe, o chefe fala com ele, fala com o chefe. Mas isso aí não vai mudar nada, já foi dada uma ordem e nós vamos lacrar o posto. Não, vocês têm que virar então essa informação de que o posto foi lacrado por gasolina adulterada para trás, para ninguém ver. Não é o contrário. A gente quer dar informação para as pessoas não virem aqui nesse posto novamente enquanto tiver nessa situação de irregularidade. Então tem que, princípio. Então foi uma situação. Bom, no final das contas eu tive que falar para o cidadão o seguinte: o senhor decide. Eu vim aqui para fazer a lacração do posto. Eu estou aqui, eu e outro colega aqui, o senhor não está querendo deixar-nos fazer isso. Nós podemos chamar a polícia. Tive que falar isso, exatamente isso aqui, auxílio de força pública. Houve uma resistência, um embaraço. Então, nós podemos chamar a polícia para que eu possa continuar fazendo aquilo que eu vim aqui para fazer. Ou, né, chamar a polícia e a imprensa. Ainda falei assim, não está escrito isso aqui, tá? Mas é a prática, né? A polícia e a imprensa para poder iniciar aqui essa lacração desse posto. Ou o senhor permite que nós façamos o nosso trabalho que nós viemos aqui para fazer. Bom, na hora, já pensou duas vezes e falou, não, então pode começar. Você entendeu? Mais um dia de fiscalização. Sim, meu querido. Volta na telinha. Por isso está escrito, quando for vítima de embaraço. O que é o embaraço? O camarada está atrapalhando a atuação fiscal. Quando for vítima de desacato. O que é o desacato? Está xingando a sua mãe. Aí o que você vai fazer? Vai fazer o uso do auxílio de força pública policial, né? Ou quando for necessário para a efetivação das medidas acautelatórias de interesse do fisco. Eu precisava lacrar o posto, ainda que não se configure fato definido em lei como crime de sonegação fiscal. Você, agente fiscalizador, diretamente ou por intermédio da repartição a que pertencer, poderá requisitar, veja, é facultativo para você, você poderá requisitar o auxílio da força pública estadual. Bom, quem deve prestar? Quem deve prestar informações ao fisco? Então, mediante intimação por escrito, são obrigados a prestar aos agentes fiscalizadores todas as informações de que disponham com relação às mercadorias, negócios ou atividade de terceiro. Mediante intimação
escrita. Quem são essas pessoas que recebem uma notificação do fiscal e são obrigados a prestar aos agentes fiscalizadores todas as informações que dispõem perante terceiros? Olha aqui para mim. É graças a essas informações que estão aqui que você consegue fazer uma notificação e receber informações importantes a respeito de contribuintes do ICMS. Por exemplo, você vai numa determinada empresa e o local, a princípio, está fechado. Aí você fala assim, ué, a empresa fechou, mas não informou ao fisco. Aí você pega lá o endereço lá da plaquinha e está dizendo ali, ó, o proprietário está alugando o imóvel novamente. Liga para o proprietário, mediante intimação escrita, vai responder informações que você precisa a respeito de até quando a pessoa alocou aquele imóvel. É assim, por exemplo, com a administradora de shopping center. As lojas têm muita rotatividade. Então, muitas vezes nós ligamos lá e falamos, ó, preciso fazer uma notificação para o shopping para me informar a respeito de um determinado contribuinte. O shopping é obrigado a fazer. Então, mediante intimação por escrito. Quem pode? Quem é obrigado? Vai na telinha. Então, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aos agentes fiscalizadores todas as informações de que disponham com relação às mercadorias, negócios ou atividades de terceiros. Então ele está falando aqui para nós a respeito dessa situação. Então ele diz assim, ó, os tabeliães, os escrivães e demais serventuários de ofício. Então entra aqui os tabeliães, os escrivães e demais serventuários de ofício. 2. Os bancos, as casas bancárias, as caixas econômicas e demais instituições financeiras, desde que exista processo fiscal formalizado. Então, os bancos, inclusive naquela situação de que quebra-se o sigilo bancário, propriamente dito. Tá certo? O que mais? As empresas de transporte e os transportadores singulares. Então, os transportadores também vão dar essa informação para nós, né, a respeito dessa situação. Quem mais? Os corretores, que são prestadores de serviços, leiloeiros, prestadores de serviços, despachantes oficiais, mas eles vão informar a respeito de bens de terceiros. Tá certo? Bom, 5. Os inventariantes, a respeito dos inventários dos quais forem responsáveis. 6. Os síndicos, os comissários e também os liquidatários. Síndicos, comissários e liquidatários. 7. As empresas de administração de bens. Então, as empresas que normalmente vão administrar bens de terceiros. 8. As companhias de armazéns gerais. Então, também estão dentro deste rol. 9. Todos os que, embora não sejam contribuintes do ICM, prestem serviços de industrialização para comerciantes industriais e também para produtores. Veja que o rol é bem extenso, né? De todos aqueles que serão obrigados a prestar informações ao fisco. Então, é bastante interessante aqui. O que mais? E, finalmente, o 10, quaisquer outras entidades ou pessoas, aí vem para o genérico, né? O 10 fala quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, função, ministério, atividade ou profissão. Então, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei venha designar em razão de seu cargo, função, ministério, atividade ou profissão. Parágrafo único. As administradoras de cartão de crédito ou de débito, em conta corrente e demais estabelecimentos similares, além das obrigações previstas no caput, deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes, cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, de débito ou similares. Então, na verdade, ele está falando sobre essas administradoras de cartão de débito e crédito e falando a respeito dessa situação relacionada, propriamente dita, aí, às informações que elas obtêm. Olha aqui para mim. É claro que, dentre todas essas pessoas aí, os bancos são importantíssimos,
para que nós possamos obter informações relevantes a respeito do movimento real financeiro do contribuinte, do sujeito passivo. Outra situação é o movimento que é real também da administradora de cartão de débito e crédito. Quer dizer, muitas empresas são fiscalizadas, vou falar aqui para você, a respeito do seu movimento de cartões. Quer dizer, se ela tem pouca emissão de nota fiscal e tem muita receita que entra para o cartão, é venda sem nota. Quer dizer, ela provavelmente está vendendo sem nota, está recebendo em cartão e isso aí vai ser pego pela Secretaria da Fazenda por um convênio que nós temos. Normalmente, nós pedimos a quebra do sigilo bancário junto à Receita Federal, através do nosso processo regular administrativo, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar 105/2001. Então, quer dizer, a gente tem essa informação que é muito importante. O Estado, a princípio, já tem essa previsão na sua própria lei, o artigo 101, parágrafo único, que a gente acabou de ver. Volta na telinha. Então, o artigo 101, parágrafo único, fala justamente dessa administradora de cartões de débito e crédito. Bom, agora ele vai tratar de um outro tema bastante interessante, que é o tema da consulta tributária. Consulta essa que para nós é uma consulta que é um processo administrativo tributário não contencioso. Como assim, professor? Olha aqui para mim. Mais adiante nós vamos falar a respeito dos processos administrativos tributários contenciosos, ou seja, aquele que se inicia normalmente através da impugnação dada pelo sujeito passivo por um auto de infração que ele considera que não é devido, tá certo? Mas, por ora, o importante é a gente saber que a consulta tributária é, a princípio, um processo administrativo tributário não contencioso. Existe uma necessidade de haver uma interpretação da lei tributária e, para isso, eu preciso da consulta. A consulta é uma forma oficial do fisco ter que dar uma informação ao sujeito passivo que está com uma necessidade de interpretação da legislação tributária. É uma forma oficial. Muitas vezes o contribuinte vai e corre até o ouvido do fiscal lá, eu queria saber como é que funciona isso. Mas essa não é uma forma oficial. A consulta tributária é uma forma oficial porque gera um processo administrativo tributário. Vai na telinha? Então ele fala assim, ó, quem pode entrar com a consulta? Todo aquele que tiver legítimo interesse poderá formular uma consulta sobre a interpretação e sobre a aplicação da legislação de regência do imposto. Então, todo aquele que tem legítimo interesse. Artigo 103. As entidades representativas de atividades econômicas ou profissionais, ou seja, os sindicatos, podem entrar com consulta, né? Poderão formular consulta em seu nome sobre matéria de interesse geral de categoria que legalmente venham a representar. Artigo 104. A competência para decidir quanto à consulta será estabelecida em regulamento. Artigo 105. Como que será feita essa consulta? A consulta será formulada por escrito em 2 vias. Então, você vai pegar um protocolo lá naquela via. Então, é feita por escrito em 2 vias e dela vai constar qualificação do consulente. Então, de um lado, eu vou ter o consulente, que é o sujeito passivo ou o sindicato que entrou com a consulta. Do outro lado, eu tenho o consultado, que é a própria Secretaria da Fazenda do Estado. Então, você tem que qualificar o consulente, ou seja, quem está entrando com a consulta, CNPJ, endereço, representante, se pode assinar pela empresa ou não, e assim por diante. 2. A consulta tem que entrar com a matéria de fato, ou seja, qual que é a matéria de fato que eu quero vir a conhecer a respeito daquele determinado assunto, e de direito, objeto da dúvida. Então, a matéria de fato e a matéria de direito, objeto da dúvida. Então, quer dizer, eu vou, a princípio, verificar qual que é a dúvida, né? Em que artigo de lei eu estou com dificuldade de interpretação. Então, é uma outra situação. 3. A declaração na forma do regulamento de que inexiste início de qualquer procedimento fiscal contra o consulente. Então, inexiste o início de qualquer procedimento fiscal. Então, tem que haver uma declaração a respeito dessa situação para que haja a espontaneidade. Olha aqui para mim.
Se o contribuinte já está sob ação fiscal, a sua dúvida vai ser tirada depois da lavratura do auto de infração dentro do auto, né? Quer dizer, ele vai entrar numa lide contra o Estado e, a princípio, a sua dúvida vai ser tirada lá. Mas se ele não está sob ação fiscal, ele tem espontaneidade para entrar com a consulta tributária. Então, mediante essa espontaneidade, ele entra no processo de consulta tributária, conforme a gente vai ver nessa aula e principalmente na próxima aula. Com isso encerramos, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!